Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o segundo domingo do tempo da Quaresma. É chamado o domingo da transfiguração do Senhor, né? Transfiguração, palavra composta por outras duas, né? Trans quer dizer troca, uma passagem, né? Figura, a imagem de Jesus, a imagem verdadeira. E nós vemos hoje neste evangelho bastante bonito, o evangelho de São Lucas, que nos traz os detalhes daquele acontecimento. Vejam, Jesus com os 3 discípulos. O grupo era 12, eram 12 homens. Mas Jesus de vez em quando fazia algumas coisas que revelava somente aos 3. Mas tinham coisas também que ele revelava somente a Pedro, aquele que era mais próximo dele. Aos 3 ele revelou este grande acontecimento. Revelou quem ele era de verdade, qual era a sua imagem verdadeira. Então conta o Evangelho. Estavam Jesus, Pedro, João e Tiago, subiram ao monte para rezar. Jesus geralmente passava noites em oração e ali eles veem este fenômeno. Jesus começa a ficar brilhante e o seu rosto muda de figura. Suas vestes tão brancas como a neve, né? O outro evangelho diz assim, que na verdade ele estava com uma roupa tão branca que nenhuma lavadeira na face da terra conseguia fazer uma roupa tão branca daquele jeito. Os discípulos, diante daquela figura real, eles ficam assustados. E Pedro, como era o seu temperamento, a sua forma de ser, era tão desnorteado que Pedro não sabia nem o que fazer, nem o que falar. Ele fala bobagem, né? Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Esta imagem, ela é tão bela, ela é tão bonita, ela é tão plena que nós vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. E aqui acontecem outras coisas, né? Aparecem junto com Jesus Moisés e Elias. Aqui significa as 2 tábuas da lei antiga, ou as 2 partes fundamentais da formação do povo hebreu. A lei, que é Moisés, e os profetas, que é Elias. Mas também nós poderíamos hoje dizer tranquilamente que eles aparecem com Jesus, porque eles já estão na glória de Deus, né? Já estão no céu, já estão na casa do Pai. E agora eles podem também, com a figura restaurada no céu, aparecerem junto com Jesus. Mas eles aparecem e começam a conversar a forma como ia acontecer a Páscoa de Jesus, a passagem de Jesus, ou também como está no original grego, né? O êxodo de Jesus. Como seria a sua saída deste mundo e a entrada no outro mundo. E aqui eles conversavam, na verdade, sobre como Jesus ia morrer, a morte de Jesus. Para entrar no outro mundo é preciso passar pela morte. Jesus e todos nós, todo mundo vai ter que passar por este processo, o processo de morte, e eles conversavam como seria esta morte. A morte seria um desfigurar de Jesus. Ele seria completamente humilhado, espancado, transfigurado, perdia completamente a sua aparência, assim como Isaías ia falar, né? Ele tinha uma aparência horrível, não tinha beleza humana. Olhávamos para ele e não reconhecíamos de tão desfigurado que ele estava. Então eles conversavam sobre este momento terrível que Jesus iria passar para a nossa salvação. Pedro então diz: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. E Jesus poderia responder tranquilamente para Pedro: não, Pedro, vamos descer a montanha. Isso daqui que eu estou mostrando para você é para que você veja o que é que te aguarda, o que é que te espera. E esse daqui é o sentido próprio da transfiguração que nós celebramos hoje. É o Senhor nos mostrando o que é que nos espera.
Nos espera uma realidade completamente diferente, completamente nova. Nos espera um mundo novo e a gente precisa sonhar com este mundo novo, que nós também chamamos de céu. A gente precisa sonhar com o céu e compreender que a figura do céu, ela é totalmente diferente da figura do mundo que nós vivemos hoje. É luminoso, é belo, é grandioso, é completamente diferente de todos os nossos sonhos. É espetacular o céu que nos espera. Tanto que a liturgia hoje nos coloca também diante de uma realidade humana que revela também o céu. Por exemplo, a história de Abraão, né? Aqui ainda era Abrão. Um homem que viveu na fé. O homem da fé. O homem que acreditou e por causa da sua fé, Deus criou um povo novo, o preparou o lugar aonde Jesus viria. Ele aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e vai para onde eu te mandar. Abraão vivia lá com o seu povo, os caldeus, era um homem bastante rico, inclusive, tinha muitos rebanhos, tinha uma vida muito confortável. E Deus diz: Abraão, vai para a terra que eu te mostrar. Abraão acredita na palavra de Deus, pega as suas coisas e vai embora para outra terra. E Deus leva Abraão até o território onde hoje é o país de Israel. Leva ele para a terra de Canaã. Mas Deus faz promessas a Abraão dizendo: Abraão, está vendo as estrelas do céu? Você consegue contar as estrelas do céu? Lógico que não. Eu te darei mais filhos do que as estrelas do céu. Abraão acredita, mesmo olhando para a sua incapacidade. Diz assim: como que eu vou ter tantos filhos quanto as estrelas do céu, se eu sou estéril e minha mulher é estéril? Nós não temos como ter filhos. Ele teve apenas 2 filhos. Um era Ismael, o filho da escrava Agar, e o segundo era Isaque, o filho de Sara, que foi um milagre de Deus. Mesmo tendo 2 filhos, né? A mulher dele, Sara, mandou embora, ele ficou com o outro, com Isaque. Mesmo tendo o seu filhinho nos braços, Deus pede para que Abraão sacrifique o filho. E Abraão, na fé, vai até a montanha, faz a lenha, faz o altar e vai sacrificar o filho na fé. Um homem que não duvidou. E ele vai até as últimas consequências da sua fé. Abraão não teve fisicamente todos os filhos quanto as estrelas do céu, mas ele teve uma nação inteira, o povo de Israel. E nós também hoje somos filhos de Abraão, porque nós somos frutos da fé de Abraão. Abraão acreditou e hoje nós nascemos por causa da fé de Abraão e somos tão numerosos como as estrelas do céu. Abraão que acreditou em algo que ele não podia ver, mas ele sabia que existia porque ele confiava na palavra de Deus. E é exatamente isso que Deus quer fazer conosco hoje. Ele quer nos dar o céu. Mas o céu não é isso que nós vemos. Nós podemos pensar na coisa mais atrativa, mais deliciosa desse mundo. E não se compara com o céu. Não se compara com aquilo que nos espera. Mas para a gente alcançar esta nova figura, este novo céu e esta nova terra, nós precisamos de fé. Precisamos acreditar. Acreditar que Jesus morreu para nos salvar, acreditar que ele morreu para que a gente pudesse entrar no céu, acreditar que a morte não é o ponto final da nossa história, acreditar que todo sofrimento, que toda dor, que tudo isso que nós vivemos nesta terra não tem nada a ver com aquilo que nos espera no céu, acreditar que também o sofrimento e a cruz, assim como foi para ele, para nós também é o processo de salvação e de transformação. Nós receberemos corpos novos, livres da dor, do sofrimento, do cansaço, da doença, de tudo isso que nós vivemos aqui nesta terra. Então que hoje Deus nos dê a fé de Abraão, a coragem de Abraão, a resistência dele, né, a força que ele tinha, e também Deus nos dê a graça dos apóstolos,
que creram naquela imagem que viram e depois foram capazes de dar a vida por Jesus. Um dia nós seremos completamente novos. Viveremos em uma nova casa, em um novo lugar, teremos uma nova vida, uma nova aparência. Nós teremos o próprio Deus morando dentro de nós e nós morando também dentro dele. A transfiguração significa simplesmente isso. Vale a pena passar por todo sofrimento, vale a pena fazer jejum, fazer penitência, vale a pena rezar, vale a pena suportar a cruz, vale a pena suportar a vida, vale a pena passar por tudo isso, porque o que nos espera não tem nem comparação com isso, é infinitamente melhor. Tanto que São Paulo hoje na carta aos Coríntios que nós lemos, ele vai justamente nos alertar a respeito disso, ou melhor, carta aos Filipenses, ele vai nos alertar sobre isso, Irmãos, não vivam como inimigos da cruz de Cristo. Vivam como pessoas que esperam o céu, que esperam um novo céu e uma nova terra. E é essa esperança que você deve trazer dentro do seu coração. Tudo aqui vai passar e nós viveremos em um novo lugar completamente feliz, que não tem nada a ver com a tristeza e a desventura que nós vivemos dia após dia nessa terra. Que Deus nos dê a graça e a fé de crermos que existe um céu que nos espera. Pobre do coração que não tem essa esperança, porque depois, quando morrer, que vira o céu que Deus havia preparado para ele, mesmo assim ele não puder entrar, aí sim será infeliz para sempre. Que Deus nos dê a fé da felicidade que nos espera.